Olá, meus queridos. Daqui a pouquinho você vai entrar na aula aí do nosso, da nossa aula 10 e eu queria te fazer um pedido antes de você começar a aula, que você veja a aula inteira. Nós temos eu li aqui um testemunho que é muito importante para você. Por isso, estou contando que você fique até o final para que você possa escutar esse testemunho que eu li aqui nesse livro Crucificado com Cristo. Amém? Desliga não, hein? Olá, meus amados irmãos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui por mais uma escola bíblica para você. Hoje estamos dando continuidade à nossa aula, né, do livro Crucificado com Cristo, escrita pelo Dr. Gregory Friesel, né? Então, se você queria adquirir esse livro, né, seria bom, né? Todos nós adquiríssemos livros, ou tivéssemos esses livros, né? Eu te dou o site, você diretamente fala com, com a pessoa lá, ou que você que mora em Itaguaí, possamos estar aqui juntos. Eu posso interceder por você e pegar para você lá na igreja aqui próximo em Itaguaí, ok? Hoje vamos para o capítulo 7 do nosso livro, né? Deixa eu colocar a data aqui. Esse capítulo 7, o título é Aprendendo a Viver na Presença de Cristo. Só que esse título, esse tema aqui, né, a gente vai dividir em algumas partes. É por isso que eu vou colocar a data justamente aqui, né, no dia 18/5, né? Vou colocar aqui justamente para poder não ter problemas, para a gente poder colocar a data direitinho, tá bom? Então, hoje, nossa aula número 10, já chegamos mais quase 2 meses de aula aqui na nossa escola bíblica, né? Vamos dar sequência aqui agora, vamos prestar atenção, que hoje a aula é de suma importância, tá? Cada dia mais estamos, tá ficando melhor ainda a nossa aula aqui do Crucificado com Cristo, né? Se você ainda não assistiu às demais aulas, hoje nós estamos no nosso quinta escola bíblica, né? Já temos 4 playlists completas, prontas aí no nosso canal, e estamos aí em andamento com essa playlist aqui, né? Já estamos já com 9 aulas e hoje completando 10 aulas dessa playlist também do Crucificado com Cristo. Se você quiser rever as aulas, é só você entrar nas playlists da Escola Bíblica, que está lá direitinho, bem organizadinho no nosso canal. Vamos lá? Ao discutirmos a plenitude e o poder dos poderes espirituais, é importante entendermos que o propósito não é receber bênçãos terrenas ou ter sentimentos. Embora Deus se importe com as bênçãos, o propósito central é a submissão amorosa a Jesus e o poderoso empoderamento para a santidade, a vida e o serviço. Intimidade e submissão permite que a plenitude do Espírito de Deus flua através de nossas vidas. Uma coisa é certa: nada podemos fazer sem a plenitude diária e o poder do Espírito de Deus. O Novo Testamento descreve os crentes pedindo, submetendo-se e recebendo e andando na plenitude e no poder do Espírito Santo. Ao descrever o ministério do Espírito, a Bíblia usa palavras como demonstração, fogo, unção e poder. No grego, todas as palavras expressam uma experiência dinâmica diária da presença poderosa de Deus. Então, a demonstração do Espírito Santo é uma prova, né, vital que Deus está presente nas nossas vidas. Como nós lemos aqui, elas sempre vão dar aqui sobre uma forma de nos envolvermos e vivermos de uma forma de santidade, uma forma de demonstração de poder. O que é o poder? Já falamos aqui anteriormente que o poder aqui está no grego dunamis, e ele tem 3 significados muito importantes no nosso do mundo das questões seculares. Primeiramente, é a é o dínamo. Você, hoje em dia, eu não sei se os carros modernos usam isso, né? Mas o dínamo no carro,
a utilidade dele é fornecer energia para o carro. O carro só vai ter energia, né, por conta do dínamo, né? Não sei se os carros novos, sabe? Não estou atualizado, mas eu creio que não tenha mais, né? Mas vamos dizer assim, para poder você entender, o dínamo, a função dele é fornecer energia. Então, um crente cheio do poder, ele vai fornecer energia para onde ele for. A energia do Espírito, não é dele, não. A energia do Espírito, tá ok? A outra é dinâmico. Dinâmico é uma pessoa ágil, uma pessoa precisa, uma pessoa proativa, uma pessoa que se envolve de uma forma completa na obra de Deus. Ele está no evangelismo, ele quer evangelizar, ele quer pregar, ele quer trabalhar na igreja, ele quer ajudar o pastor, ele quer ajudar a igreja, ele quer se envolver, ele se envolve completamente em todos os sentidos. Uma pessoa ágil, uma pessoa dinâmica, eu falo, é uma pessoa desprendida, uma pessoa proativa, como nós já falamos, ok? E a outra, que é muito mais importante, que é dinamite, né? Sabe o que dinamite significa? Dinamite para você explodir, para você abrir ali um buraco numa montanha rochosa, você tem que usar dinamite para abrir. Então, tem corações que precisam de dinamite. E somente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, é que pode explodir esse, esse, essa pedra, esse coração é, rochoso, né? Então, se você não tiver o poder de Deus, você não vai conseguir alcançar essas vidas e elas serem tocadas pelo teu Espírito Santo. Vamos lá? Nós temos aqui 12 pontos, né? Claro que não vamos falar deles todos hoje, né? Mas 12 pontos sobre a questão do poder de Deus, da plenitude do poder de Deus. Vamos lá? O primeiro ponto que diz o seguinte: a plenitude e o poder do Espírito. Todos vemos esse poder nos santos de que Deus usou nos grandes despertamentos. Praticamente todos descreveram fortes experiências que lhes foram derramado um senso incrível de santidade, amor e paixão. Embora tenham conhecido algumas bênçãos e algum poder que experimentaram em termos de plenitude da presença de Deus, não se comparava a nada que tiveram anteriormente. Porém, infelizmente, em todos os nossos programas de estratégia de treinamento e pleno poder do Novo Testamento, está faltando muitos líderes de igrejas modernas. Caros santos, como podemos ficar sem plenitude bíblica no Espírito Santo? Embora alguns levem a plenitude espiritual e o poder extremos não bíblicos e desequilíbrio, isso não tem que ocorrer. É inegável que muitos grandes líderes espirituais na história buscavam uma profundidade cada vez maior em sua submissão e a sua plenitude do Espírito de Deus. Depois dessas profundas experiências, nem suas vidas, nem seus ministérios foram os mesmos. Tudo muda. Toda vez que nós tivermos um encontro pessoal com Deus, as coisas vão mudar e nunca mais serão as mesmas. E isso vai nos levar a uma vida de santidade, uma vida de amor, de paixão. Esse talvez seja o problema da igreja de Éfeso, né? No capítulo 2 de Apocalipse, eles faziam tudo de uma forma dinâmica, mas tinham um problema. Lhes faltava o primeiro amor. Esse primeiro amor exatamente é a essência para nos levar ao trabalho contínuo com Deus. Eu creio que eu já dei uma lidinha aqui, a gente vai falar um pouco sobre essas questões de poder, né? A gente vai falar aqui, deixa eu... eu sou muito ansioso, né? Para ensinar, a gente fica nessa coisa toda, né? Mas que podemos ver aqui, ó, olha que interessante aqui, essa parte aqui. A verdade bíblica é clara. Quando andamos na plenitude de Cristo,
a um poder sobrenatural para um caráter santo, um forte evangelismo e uma alegria fenomenal. Deixa eu sublinhar aqui, ó. São 3 coisas: caráter santo, um forte evangelismo e uma alegria fenomenal. Pode criar vários programas, várias estratégias, mas se não tiver o poder de Deus, não tiver o poder do Espírito Santo, nenhum desses programas, nenhuma dessas estratégias e outras demais coisas não funcionarão. Por que não vão funcionar? Porque a essência é o Espírito Santo, não é um programa. Às vezes as pessoas ficam muito ligadas na grande tecnologia hoje, que, é claro, estamos muito a favor, não sou contra, é tanto que eu procuro usar à medida que eu posso, tenho as minhas hoje, são muito poucas, claro, porque as condições ainda não são favoráveis. Pretendo mais tarde, né, melhorar um pouquinho aí, mais né, temos projetos de fazer podcasts, inclusive o irmão Rosângela, viu, irmão Rosângela? Obrigado pela ideia, né? Até nos deu a ideia aí de fazer um podcast de testemunhos, né? Mas vamos criar aí. Eu estou só me organizando, entrei numa empresa agora recentemente e vou me adaptar aí ao horário, primeiramente, depois que me adaptar ao horário, já vamos criar aqui o nosso podcast, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, vamos ver como é que vamos fazer tudo isso aí. É claro que, a princípio, é mais fácil fazer uma vez por mês, né? Até nos amadurecermos melhor. Eu sou a favor da tecnologia, só que elas também precisam estar debaixo, submetidas à submissão ao poder do Espírito Santo, né? Eu tenho poucas aqui, mas graças a Deus tem vidas sendo abençoadas por isso. E eu fico muito feliz por isso, em saber que vidas estão sendo abençoadas. Repito, não sou contra a tecnologia avançada, mas infelizmente, em alguns casos, não são todos, tem mais confiado na tecnologia do que propriamente no poder de Deus. Aí as coisas ficam fora do lugar. Fica apenas um programa qualquer, e não um objetivo de evangelismo. O segundo ponto diz o seguinte: não tema a plenitude espiritual. Eu só vou aqui ler aqui, deixa eu ver aqui a primeira parte. Deixa eu ler isso aqui, vou lá. Nas escrituras e na história dos avivamentos, a verdadeira plenitude do Espírito se manifesta em um tremendo poder do evangelismo, na santidade, no ministério e no testemunho. Olha que coisa linda, né? É como eu falei literalmente aqui, né? A gente precisa estar debaixo e submetido ao poder do Espírito Santo, para que o evangelismo, né? Para que devemos evangelizar, para que o evangelismo seja feito, para que a santidade ela seja vivenciada e vista, né? Não corporalmente, não em termos de roupa, mas a vida contínua no dia a dia. O ministério nosso venha fluir e o testemunho venha a ser dado. Quando nós falamos de testemunhos, geralmente nós falamos de pregação do evangelho. Agora, deixa eu ler isso aqui. Não se engane. A andar diariamente na plenitude e no poder não, deixa eu ler aqui inteiramente aqui, isso aqui é mais fácil. Por causa dos excessos de erros e de alguns grupos evangelísticos, infelizmente, tem negligenciado o Espírito Santo. Porém, na Escritura e na história, a verdadeira plenitude não é para ser temida, e sua busca é essencial. De fato, ela é de crucial importância para o viver santo e para o ministério empoderado. Os crentes não devem negligenciar um enfoque bíblico equilibrado no poder do Espírito Santo. Bíblia. Vamos parar de querer usar as nossas próprias razões, nosso próprio raciocínio, as nossas interpretações. Esse que é o problema. A pessoa quer interpretar a Bíblia. Não, a Bíblia já é um livro interpretado. É somente simples, irmãos. Olha, deixa eu falar aqui para você, é simples. É só estarmos debaixo do poder do Espírito Santo. Nada mais do que isso. É entrar debaixo do poder do Espírito Santo, submetermos ao poder do Espírito Santo e depois a gente lê a Bíblia, a gente vai entender tudo que Deus tem nos falado.
É tipo assim, eu vou conversar com alguém, mas interpreta a pessoa erradamente. É simples assim. Interpreto ela de outra forma, eu não quero entender ela, eu não quero ler o contexto da conversa, eu não quero entender o contexto que ela falou sobre aquela conversa, né? Igual, por exemplo, vou dar foi uma brincadeira no culto ontem, uma brincadeira, também foi uma brincadeira também pelo irmão Silvio, viu, irmão Silvio? Estou só deixando aqui, deixando esse testemunho, né? Como é claro que foi brincadeira e nós entendemos isso com toda certeza, mas pode ser que o testemunho que eu vou contar aqui pode ser que também vale para a vida lá fora, por exemplo. Brinquei, né, com o meu pastor, o pastor presidente, né? Que minha esposa estava responsabilizando ele, ó. Eu tô engordando por causa do pastor Beto. Por quê? Porque lá na igreja a gente come muito, né? Come muito. E lá esse ministério é um ministério que come muito. Que você quer comer muito, vai para o ministério em Cristo, você vai ficar muito bem mesmo, né? Não são todos os cultos, mas principalmente nas festividades ali e não tem cantina, né? É uma benção. E aí, o irmão seu brincou com a minha esposa, brincou, só, não me interprete, mas brincou. Olha lá, brinca com ele. Ele falou que tá ficando gorda. Entendeu? Então, é uma brincadeira. Mas vamos agora levar para o lado mais sério. Imaginemos agora se a minha esposa não me conhecesse e não entendesse o contexto da conversa. Como é que daria isso tudo? Um problema. É o que está acontecendo hoje com as interpretações doutrinárias da palavra de Deus. Eles não querem ler o contexto, não querem aprender o que Deus está dizendo naquela passagem, mas de uma forma contextual. Porque a Bíblia ela é inteira. Todas elas falam do mesmo sentido, né? Você pega uma palavra no Apocalipse, se você tem que buscar o contexto dela para você entender ela integralmente, perdão. Então é essa a questão, é o que está acontecendo hoje. Então, quando você se submete ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ao poder de Deus, nada disso acontece. Não se engane, andar diariamente na plenitude e no poder do Espírito Santo não é apenas importante, é essencial para que o poder de Cristo frua através do seu povo. A plenitude do Espírito Santo também é proteção contra o poder do pecado. É isso aí, ó, né? O poder do pecado. Quando você se submete ao Espírito de Deus, ao poder do Espírito Santo, você está se imunizando, se vacinando contra o pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. Olha o que diz aqui, Gálatas 5,16. Digo, porém, isto: andai no Espírito, jamais satisfazeis a concupiscência da carne. É isso aí. Vamos lá. A plenitude espiritual é ainda mais essencial para ter poder na oração e na glorificação do nome de Deus. Né? Vamos lá. É isso aí, amado. Está entendendo agora? É muito importante, amado. Não tem ideia? É muito importante andar debaixo do poder de Deus. O número 3 aqui. Vamos lá. Eu estou sendo rápido porque tem um testemunho que eu quero ler aqui, um testemunho. E eu só vou ler ele e você vai entender. Então você vai ficar ligado. Vamos lá. Número 3. Sendo cheio do Espírito Santo. A palavra grega nesse texto é incrivelmente rica de significado. Primeiro, o tempo indica uma ordem. Deus nos manda ser cheio. Deus não manda você andar razoavelmente no nível. É ser cheio do Espírito Santo. Completamente cheio. Quando você está cheio, nada vai entrar na sua vida. Pega um copo, porque eu não trouxe aqui para fazer a dinâmica aqui. Você pega um copo vazio, né? Eu vou fazer isso um dia aqui, né? Eu vou pegar aí um copo vazio, outro cheio, e você vê que não tem mais como você entrar outra coisa, porque está cheio. Como diz lá no banheiro. Tem gente? Tem, então não tem como entrar. Segundo, a palavra grega pleroma, ser cheio no tempo grego, é melhor traduzido por estar sendo cheio. Não é ser cheio, é continuar se enchendo. Né? Por mais que você buscou hoje, amanhã busca novamente. Busca novamente. Sem dúvida, recebemos a ordem e somos equipados para o empoderamento diário através do relacionamento contínuo com Cristo. Isso só vai se dar quando nós nos relacionarmos continuamente, diariamente, com o nosso Jesus.
Sempre se lembre de uma verdade fundamental. Isso é importante. A unção, intimidade e o poder de ontem não funcionarão hoje. Jesus quer intimidade e submissão diárias. Não é porque você buscou hoje, está tudo tranquilo, eu fui cheio do Espírito Santo, Deus me usou para fazer isso, aí amanhã vai, relaxa. Aí está o problema. Esse relaxa que é o problema. Cuidado, cuidado com esse relaxar, que isso aí vai te trazer problema. Número 3, não aceite menos. Embora diariamente pela plenitude de Deus, ninguém deve se tornar completamente, se tornar complacente ou cessar de buscar uma exigência genuína cada vez mais profunda do seu poder. No texto de deixa eu ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler já. Diz que Deus diz que devemos viver um ministério de demonstração versículo 4, eu estava lendo errado. Demonstração, que é no grego apordeixes, que tem significado poderoso. Ele traz a ideia de uma prova nova, uma demonstração exterior no poder de Deus. Olha o que diz a palavra de 1 Coríntios 2,14. A palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas, de sabedoria, mas em demonstração de poder, de espírito e de poder. Tem que ter provas que você está cheio do Espírito Santo. Tem que demonstrar isso exteriormente, com as suas atitudes, no modo de falar, no modo de se relacionar. Querido, não é somente dizer cheio do Espírito, não. Né? Porque não, tem que demonstrar isso. Paulo falou na demonstração do Espírito e de poder. É demonstrar isso clara, ter prova clara disso. Qual é a prova que você tem que está cheio do Espírito Santo? É isso aí. Por isso que eu deixei bem claro aqui, eu até marquei aqui, para podermos conversar sobre isso. Tá bom? Tomar cuidado com esse negócio de dizer que estamos cheios do Espírito Santo e, na verdade, não estamos cheios do Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo. Então, isso tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Vamos lá. Mais do que doutrina ou teoria. Vamos tomar cuidado. Não, antes de entrar, deixa eu falar nesse ponto 4 aqui ainda, que é muito importante. Não se trata de uma ênfase exagerada nas experiências, mas os crentes devem continuamente buscar a demonstração autêntica do poder como descrita na Bíblia. Embora haja exceções, a maioria dos evangélicos corre mais risco de ter pouca experiência do que cometer excessos. Cuidado com os excessos aí. Hoje a igreja, ela é, de alguma forma, mal vista e mal interpretada, e, infelizmente, por conta de alguns irmãos que se excede, né, naquilo que se diz de demonstração do Espírito Santo, do poder. E tome cuidado, né, para a gente não poder estar aí achando que tá tudo bem, que, na verdade, as coisas não estão muito boas, não. Tá bom? Vamos lá comentar um ponto importante aqui agora, daqui a pouquinho. Guarde bem isso. Agora, o número 5, né? Mais do que doutrina e teoria. Guarde bem isso. A plenitude e o poder a plenitude bíblica e o poder do Espírito Santo são mais do que doutrina ou teoria. Deve ser uma experiência pessoal contínua da presença revelada do poder demonstrado do Salvador. Por causa da graça de Deus, nenhum crente tem que aceitar menos do que experiência consistente com o poder do Espírito Santo. O que está na Bíblia. É igual a questão da profecia. Tem pessoas que querem todo mundo falar no mesmo tempo. É um caso sério. Vamos lá. Hoje nós vamos terminar aqui a nossa aula, a primeira parte hoje, falando sobre um testemunho pessoal
Eu vou ler, eu não vou comentar. É somente você ouvir a história que vamos contar aqui agora atentamente. Se você quiser ir lavar sua louça enquanto nós contamos a história, melhor ainda. Bota aí, vai lavar sua louça, vai fazer o seu serviço, bota em voz, bota no Viva Voz, bota uma voz, ou melhor, aumenta, não Viva Voz não, né? Aumenta o volume e vai fazer o serviço e somente ouça a leitura aqui. Deixa eu só limpar um pouquinho a garganta. Agora vamos ler. Não digo isso que cheguei à plenitude espiritual, mas que tenho transformado a minha vida. O que tenho experimentado tem transformado a minha vida. Essa é a única razão porque falo e escrevo sobre o assunto. É claro que todas as grandes mudanças na minha vida aconteceram em tempos preparados por Deus, quando eu experimentava o quebrantamento e a submissão mais profunda. Em vez de vermos os períodos de sofrimento e perdas como maus, devemos perceber que nossas tribulações podem se tornar grandes momentos de transformação. Embora eu tenha falhado com o Senhor e agido com minhas próprias forças, muito frequentemente o empoderamento misericordioso de Deus é a única razão pelo qual você está lendo essas palavras. Oro para que a minha própria história sirva de encorajamento para os companheiros na jornada da busca contínua da plenitude e do poder de Jesus. Durante toda a minha vida, houve ocasiões importantes quando Deus, em sua misericórdia, concedeu-me experiências mais profundas com a sua plenitude e o seu poder. Esses momentos foram momentos de mudança de vida, de quebrantamento, que aconteceram totalmente pela graça de Deus. Quando eu tinha 16 anos, estava lutando com um chamado para ser um pregador, por causa do meu temor de falar em público. Embora eu pudesse pular por cima de motocicletas, pilotar aviões, falar na frente de muita gente me dava ansiedade profunda. Frequentemente, eu me perguntava: como posso ser verdadeiramente chamado para pregar se fico paralisado pelo medo? E além disso, eu sabia que queria realmente ser piloto comercial. Parecia que Deus estava me pedindo para que eu morresse para o meu sonho e fizesse algo para o qual eu me sentia tremendamente inadequado. Eu me sentia como Don Quixote, o divertido filme O Fantasma e o Covarde, tentando falar com as mãos e voz trêmulas. Na verdade, comparado a mim, eu era bem corajoso. Deus, em sua misericórdia, colocou um ministro de jovens no meu caminho. Ele compartilhou comigo algumas das verdades fundamentais encontradas neste livro. De uma forma prática, o ministro me explicou que eu deveria deixar Deus sondar e limpar meu coração para experimentar uma maior submissão e a plenitude do seu poder. Embora eu sempre tivesse orado, pedindo a Deus que Deus perdoasse os meus pecados, como muitos, eu não sabia como deixar que Ele sondasse áreas específicas na minha vida. Mas logo descobri que deixar Deus examinar profundamente meu coração fazia uma enorme diferença. Depois de algumas semanas de muita oração e de entrega, comecei a ver grandes diferenças entre o meu crescimento. Porém, quando me pediram para falar numa grande reunião, senti aquele medo tão familiar. No dia da mensagem, gastei um tempo com submissão mais profunda. E Deus me prometeu um novo empoderamento. Embora eu tenha começado a mensagem com o mesmo nervosismo e o temor de sempre, de repente Deus veio sobre mim com ousadia e poder para falar. Foi uma transformação milagrosa e instantânea. Tanto eu como a congregação percebemos que algo sobrenatural estava acontecendo. Depois daquele momento, nunca mais duvidei de que era chamado para proclamar a sua palavra. Embora em minha pressa e estupidez eu tenha
muitas vezes negligenciado buscar e experimentar adequadamente essa plenitude. Na realidade, ela está sempre lá. Basta eu entrar e esperar na presença de Deus. Crentes, é crucial lembrar que não podemos fazer nada se não permanecermos em comunhão e submissão a Jesus. Porém, com seu Espírito, nada é impossível. Corremos um grande risco quando nos acostumamos a viver e a ministrar em nossas próprias forças, pois nos acomodamos com algo menor que a verdadeira plenitude do Novo Testamento. Frequentemente, não percebemos que isso está acontecendo. 10 anos depois, assumi meu primeiro pastorado de tempo integral em uma igreja enredada em impossibilidades devastadoras. Fui chamado para ser o pastor auxiliar de evangelismo e, além de me localizar em uma área decadente dominada por gangues, a igreja dividida estava envolvida em um escândalo divulgado por toda a nação e enfrentava a batalha judicial. Quando aceitei o convite da igreja, o escândalo público já estava em pleno andamento. Quase que imediatamente, nossas dívidas legais explodiam com muitos milhões de dólares. De fato, os professores de história me informaram que essa batalha foi a pior e a mais longa na história das igrejas da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Obviamente, ninguém queria se destacar dessa forma. Os funcionários do berçário que funcionavam na igreja foram acusados de abuso sexual, na realidade de rituais demoníacos no batistério da igreja. Imagine quando tive que orar a respeito de ir trabalhar naquela igreja. Era óbvio que aquela batalha pública horrível duraria anos. Eu também sabia que se eu fosse para a igreja, o público geral não saberia que eu não estava lá quando todas as alegações inudas supostamente aconteceram. Se eu fosse participar daquele staff, sabia que alguns assumiriam que eu era um dos criminosos. Indo para aquela igreja, eu estava colocando a minha reputação em segurança em risco, embora em minha carne gritasse não e os amigos implorassem para que eu recusasse o convite. Deus disse: vá. O Senhor estava me pedindo que eu morresse para a minha reputação e para toda a normalidade da vida. Embora tenha sido a decisão mais difícil da minha vida, experimentei um crescimento pessoal tremendo. Entretanto, a devastação e o sofrimento piorariam muito antes de melhorar. Mais pessoas seriam presas e a publicidade e os processos galgariam níveis inimagináveis. 6 meses depois, o pastor foi acusado e preso por causa daquela acusações horríveis e eu, de pastor auxiliar, passei a ser o pastor titular daquela igreja devastada e sob ataques cada vez maiores. Depois de 5 anos, aparecendo na TV e na primeira página do jornal, a igreja foi horrivelmente dizimada. E eu também. Chegou-se a um ponto quando o escândalo e o ódio público eram tão intensos que as janelas da frente da igreja foram arrancadas com os pés de cabra. Durante meses, tivemos que deixar diácono passando a noite na igreja para protegê-la de ataques. Durante 5 anos, eu mal podia sair sem ser apontado ou desprezado por ser o pastor daquela igreja. Eu não era tão odiado por pastorear a igreja. Eu era tão odiado por pastorear a igreja que algumas vezes tive que ser diáconos, ter diáconos, né, me acompanhando até a minha casa para me proteger de ameaças contra a minha vida. Tentamos praticamente todos os dias, tentando praticamente todos os programas de estratégia, mas obtínhamos poucos resultados. Mesmo depois que visitarmos mais de 10.000 pessoas durante 6 semanas, praticamente ninguém visitou a igreja. E eu me sentia derrotado, não sabia o que fazer.
De fato, lutei com alguns ressentimentos, porque tínhamos trabalhado duro e parecia que Deus não tinha percebido. Mas o Senhor estava nos ensinando uma verdade inestimável. Quando acaba a dependência das forças humanas, a graça e o poder de Deus começam. Novamente, o Senhor me respondeu com um profundo quebrantamento e submissão a Jesus. Deus trouxe um desespero ainda maior e uma dependência da sua graça. Em sua misericórdia, o Senhor me levou a uma purificação ainda mais profunda e uma plenitude maior da sua presença. Durante um período de 7 semanas, Deus guiou a mim e uns poucos membros da igreja a um senso muito maior do empoderamento do Espírito Santo, do Espírito. O impacto foi uma poderosa onda de avivamento que mais do que deprecou o número de batismo, uniu uma igreja dividida, salvou as finanças da igreja e trouxe uma vitória judicial milagrosa. Em números inexplicáveis, as pessoas começaram a querer fazer parte da igreja bem no meio daquela publicidade horrível. Milagrosamente, o Senhor deu àquela igreja um ministério no rádio que alcançaram vários estados e milhões de pessoas. Embora o momento crítico tenha durado mais de 5 anos, o custado teve quase 3 bilhões de dólares. Deus finalmente absorveu a igreja e os inocentes de todas as acusações. Da escuridão profunda, Deus iniciara o meu ministério de publicações, nos quais tenham sido traduzidas para mais de 40 línguas. Mas novamente foi pela graça e pela presença de Deus que um novo poder foi concedido, não por um programa, uma técnica ou uma habilidade. Como o Senhor nunca termina o trabalho e dá crescimento aos seus filhos, eu ainda precisava de mais lições sobre a submissão profunda e a confiança na graça de Deus. Depois de 5 anos, a batalha judicial terminou com vitória, mas eu estava devastado, fisicamente com a doença de Lyme, ou Lyme, eu não sei como falar isso, e perto de parar de pastorear e de dirigir conferências. Enquanto eu implorava por cura, Deus tinha uma outra ideia. Em vez de me curar totalmente, o Senhor me levava a uma jornada mais profunda de purificação, entrega e plenitude. Embora eu não fosse sempre um estudante muito disposto, o Senhor estava me ensinando a importância das palavras poderosas de Paulo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Foi também nesse ponto que Deus me chamou para lhe entregar um desejo de casar, de ter uma família, de ter saúde novamente. Eu tinha 36 anos na época, e Deus estava me pedindo que eu louvasse por um espinho agonizante na carne, que estivesse contente em ter Jesus para suprir as minhas carências de amor e família. Confesso que houve dias em que eu tive muita dificuldade de aceitar isso, e muitas vezes realmente fracassei. Porém, sempre que Deus nos chamou para morrer para alguma coisa, Ele nos concede uma graça ainda maior para suprir esse chamado. A graça é maior que nossas fraquezas. Mesmo no meio de intensa dor emocional, Deus me deu uma alegria e um poder como eu nunca tinha tido. Embora em alguns momentos eu tenha fracassado em aceitar sua graça e alegria, o Senhor estava me guiando para uma dependência maior de Jesus. Que diferença a submissão profunda e a plenitude faz em nossas vidas. Embora eu nunca tivesse escrito um livro ou estivesse muito doente, as ideias começaram a explodir em minha mente e em meu coração. Foi durante os dias mais dolorosos e de mais fraquezas que Deus começou a mover meu ministério para um nível nacional e global. Desde 1994, tenho vivido com muitas dores e vários desafios. Mesmo assim, escrevi mais do que 40 livros,
e viajei mais do que 2 milhões de quilômetros fazendo conferências que brotaram de um vaso digno e muito limitado. Isso mostra a incrível graça de Deus, porque tenho tido dias de raiva, frustração e dúvidas significativas. A propósito, quando eu tinha 40 anos, o Senhor misericordiosamente restaurou o meu desejo de casar. Ele, ele tinha dado e lhe entregado. Ele me deu uma esposa querida, que é uma benção além do que as palavras que podem expressar, que as podem expressar. Testemunho é meu, mas Deus certamente recebe a glória, porque eu não era escritor quando era sadio. Nem sou digno de receber um pingo de sua misericórdia. Amém. Aleluia. As palavras que você está lendo são um milagre de graça de Deus. 2 pontos estão claros. Primeiro, submissão e a plenitude guiadas pelo Espírito fazem uma diferença enorme em qualquer vida. Segundo, nós nunca superamos o processo contínuo, cada vez mais entrega é a maior, e a maior plenitude. Nenhum de nós chegará ao ponto de não precisar mais de quebrantamento ou crescimento. Deixe-me esclarecer que não estou, de maneira alguma, me colocando como um grande exemplo de plenitude, quebrantamento ou poder espiritual. De fato, diariamente busco e preciso, com urgência, uma submissão e um empoderamento cada vez mais profundos. Tenho visto isso, gotas de misericórdia, comparadas as com os maiores avivamentos históricos e com líderes dos grandes despertamentos. Contudo, mesmo as gotas de misericórdia de Deus têm revolucionado minha vida e o meu ministério. Sem dúvida, todos devemos resolver mergulhar no rio de sua plenitude, não nos contentar só com as gotas de misericórdia. Fazemos isso aceitando a graça de Deus em submissão mais profunda. O propósito deste livro é ajudar os crentes a entenderem e a adotarem o processo contínuo. Não desanime, caros santos. Se Deus pode me abençoar e usar a esperança para todos. Se abandonarmos o pecado, negarmos a nós mesmos e buscarmos diariamente o seu poder, podemos experimentar cada vez mais a realidade da manifestação de sua presença. Tenho visto esse padrão em lugares ao redor do mundo, onde Deus está manifestando com um poder fora do comum. O segredo dos lugares para onde Deus está enviando o avivamento verdadeiro não está nos melhores programas, em estratégias mirabolantes ou em educação superior, mas em purificação profunda. Na oração fervorosa, que trazem o grande empoderamento. Tenho tido o privilégio de ministrar em lugares específicos ao redor do mundo, onde o poder de Deus está se manifestando em grandes avivamentos. Ministrei entre homens que sabiam que provavelmente morreriam por causa da sua fé. Sabiam que seus filhos poderiam ser torturados e mortos. Poucos meses depois, alguns desses crentes passaram por todas essas experiências. Mas a alegria e a paz sobrenatural que eles tinham era fenomenal. Então, qual é o seu segredo? Como isso é possível? Posso assegurar-lhe uma verdade crucial. Nos lugares onde Deus está manifestando com o poder do Novo Testamento, o segredo principal não são programas melhores, estratégias mirabolantes de educação superior, programas agressivos ou alguma ortodoxia, embora a doutrina e a pregação sãs sejam sempre cruciais. Junto com a pregação bíblica sadia, o ponto central é a purificação profunda, o quebrantamento e a oração fervorosa que trazem o empoderamento do Novo Testamento. Tanto nas Escrituras quanto na história, são a plenitude e o poder do Espírito que traz um impacto em comum no evangelismo e na pregação. A submissão completa e a dependência total de Deus são críticas para obter o poder do Novo Testamento. Em dias em que estratégias, técnicas e programas
se avolumam, precisamente, desesperadamente, nos lembra das palavras de Paulo sobre a vida e o ministério vitoriosos. Tá aí essa história maravilhosa e terminamos esta aula de hoje, né, nessa aula 10, essa história que me deixou emocionado, não tenho palavras mais para poder continuar nem a aula mais. E apenas ficar desfrutando aqui e depois ouvir novamente essa história, né, após nós editarmos esse vídeo. Deus te abençoe. Até domingo que vem, por mais a escola bíblica para você.